Olá, gente! Meu nome é Cláudia Quinieri e você está no canal Momento Literário. Seja muito bem-vindo! Você deve estar se perguntando por quê que lá na minha capinha eu coloquei a foto de um livro do lado da mão e uma caixinha de Rivotril do outro. Calma, gente. Calma que eu já vou explicar. Você sabe quais são os medicamentos mais vendidos no Brasil? Uma pesquisa da Anvisa mostrou que os 3 medicamentos mais vendidos no Brasil são os ansiolíticos. Aqueles que servem para ajudar a dormir, aliviar o estresse. E o campeão de vendas deles, adivinha quem é? O Rivotril, também conhecido como clonazepam. A revista Super Interessante até citou numa matéria que nós somos a nação Rivotril, de tanto que a gente consome esse medicamento. O que é um problema muito sério, porque ele é tarja preta e todos os ansiolíticos podem ser muito viciantes. E além disso, eles podem ter efeitos muito graves, como alucinação, depressão, amnésia e até a morte. E mesmo assim, os ansiolíticos como Rivotril, clonazepam continuam sendo vendidos no Brasil, comercializados no Brasil aos montes, como se fossem assim a solução para todos os problemas. Isso me fez lembrar até a resenha que eu fiz do Admirável Mundo Novo, vou deixar aqui no card para depois, se vocês quiserem dar uma olhada, que todos os cidadãos de uma determinada sociedade não poderiam ficar tristes. Então, para eles não ficarem tristes, eles tomavam uma droga chamada soma. É muito interessante. Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha que vai ser muito legal. Bem, na altura do campeonato, você deve estar se perguntando por que a Cláudia está falando sobre medicamento, Rivotril, clonazepam, ansiolítico, morte, revista super interessante num blog literário. Será que ela resolveu virar médica ou coisa parecida? Não, gente. Não resolvi virar médica e eu já vou explicar o porquê de eu estar falando sobre tudo isso, tá bom? Então vem comigo, vamos lá? Gente, antes de eu começar a falar sobre o nosso livro de hoje, que afinal de contas é fantástico, eu estou assim, meu Deus, nem sei, alucinada por esse livro. Eu queria pedir para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta, não saia do canal, entre no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nossa resenha do Fahrenheit 451. E antes de entrar direto no assunto do livro, eu quero dizer que esse livro aqui para mim ficou marcado. Ficará marcado na história da minha vida, porque era um livro que eu julgava pela capa. Eu achava ele, sei lá, eu achava que ele não tinha muita coisa para acrescentar. E o engraçado é que eu adoro distopias. Quem me conhece sabe que eu amo distopias. E ele faz parte de uma tríade, né, das melhores distopias, que é 1984, O Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451, mas nunca tinha me interessado tanto. Eu já tinha começado a ler, mas nunca tinha parado assim muito para dar atenção. E esses dias eu comecei a ler e eu fui lendo, e eu fui me apaixonando, e eu fui ficando assim alucinada, fazendo links do ano que esse livro foi escrito com tudo que nós estamos vivendo hoje. E eu fui falando, meu Deus do céu, como esses caras sabiam dessas coisas, sabe? Como assim? Então, só esse parêntese fica aberto para eu deixar bem claro que se eu me apaixonei, você também vai se apaixonar com certeza, com certeza. Bem, então por que eu escolhi, né, colocar lá na capinha o livro de um lado, o Rivotril do outro, e começar, né, fazer a introdução falando sobre remédio, sobre o Rivotril, sobre os ansiolíticos? Porque esse livro, Fahrenheit 451, ele conta a história, né, o nosso protagonista, o Montag, depois mais tarde eu vou falar melhor sobre ele. Ele é um bombeiro e um belo dia ele chega em casa e encontra sua mulher
deitada no chão, praticamente morta, porque ela ingeriu 30 comprimidos de Rivotril e ele está lá e ele fica desesperado, chama o socorro e os socorristas vêm e fazem lá a lavagem estomacal nela e ela melhora. E no dia seguinte, quando ela acorda, é como se nada tivesse acontecido. E aí ela continua lá na sua vidinha normal, que consiste em ficar assistindo TV o dia inteiro e tomando pílulas para dormir. É que nessa sociedade as pessoas fazem justamente isso. As pessoas vivem entorpecidas, elas não podem sofrer, sabe? Então elas vivem entorpecidas, tomam pílulas para dormir, para não sofrer, para não sentir dor e assistem televisão. Assistem programas de televisão idiotas, ouvem músicas, fones com músicas imbecilizantes 24 horas por dia. E tem mais uma coisa que torna essa sociedade peculiar. Nessa sociedade, ninguém lê os livros, eles são proibidos. Então, se todos os livros são proibidos, cabem às autoridades encontrar as bibliotecas clandestinas e pôr fogo em todos os livros. Todos. O autor desse livro é o Ray Bradbury e ele foi escrito em 1953. Então, como eu já disse anteriormente, Fahrenheit 451 faz parte de uma distopia. E, na verdade, ele é considerado por muitos como parte de uma tríade, que são os 3 livros considerados os maiores livros de distopia de todos os tempos, que é 1984, de George Orwell, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley e Fahrenheit 451. Então, nós temos aí esse ambiente distópico, conhecido de todos nós, onde esse sistema totalitarista dita as regras e nós temos as pessoas que são manipuladas por esse governo. E temos também aqueles rebeldes que sempre existem em todas essas distopias, Mas o que difere esse livro, Fahrenheit 451, dos outros, é que essa figura do grande irmão, ela não aparece muito nessa história. É que o controle idealizado, imaginado aqui por Ray Bradbury, não é o controle de uma nação, Mas é o controle da informação. Nossa, eu jurei que eu não faria esse comentário, mas olha, não dá. Qualquer semelhança com a nossa sociedade é mera coincidência. Então, gente, nesse mundo imaginário, Nesse mundo imaginado pelo autor, se você tivesse um livro na sua casa e seu vizinho descobrisse que você tinha um livro na sua casa, eles ligavam para os bombeiros de forma anônima, os bombeiros iam lá na sua casa e queimavam o seu livro, entendeu? Então, os bombeiros nessa sociedade, eles não serviam para apagar fogo, eles serviam para atear fogo, Então, gente, o personagem principal desse livro é um bombeiro e ele se chama Guy Montag. É aquele que eu falei lá no início, que chega em casa, encontra a esposa desfalecida, quase morta, e chama lá o socorro, e no dia seguinte é como se não tivesse nada, como se nada tivesse acontecido. Então, este é o personagem principal da nossa história. E ele vive assim uma vida muito confortável, porque ele tem uma profissão que o avô dele teve, que o pai dele teve, e que ele tem. Então ele vive uma vida assim confortável, sem muita pretensão, ali, sem se perguntar muita coisa. Ele vive como todo mundo vivia, Entorpecido. Gente, uma coisa que eu esqueci de dizer é que a televisão, nesse mundo, nessa sociedade, de 1953, ela é uma televisão interativa. Então, assim, lembra um pouco o nosso Big Brother. As pessoas, elas podem interagir, Aqui no Big Brother, nós não, As pessoas podem votar para quem vai sair, para quem vai entrar na casa, para quem vai, se as pessoas vão pedir comida, se as pessoas vão ficar de castigo. Então, nessa sociedade também, a televisão é interativa. Então, as pessoas eram como se fossem personagens
chega a ter roteiro. Se as pessoas pedirem, chega para as pessoas roteiros onde elas fazem parte da trama lá, do programa lá, entende? Elas fazem realmente parte do programa. Incrível, impressionante. Então, gente, algumas coisas vão acontecer com o nosso personagem principal, com o Montag, que vão começar a abrir os olhos dele. O primeiro fato que ocorre é que ele conhece uma vizinha de 17 anos, uma adolescente de 17 anos, que começa a puxar assunto com ele, começa a conversar com ele. E ele acha aquilo, assim, muito estranho, porque naquela sociedade, ninguém conversa com ninguém, nossa. Mais uma semelhança. Você consegue fazer o link? Naquela sociedade, ninguém conversa com ninguém, porque está todo mundo muito preocupado com a sua própria vida, com a sua TV, em tomar lá a sua droga, dormir, assistir seu programa favorito. As pessoas não estão preocupadas em conversar, fazendo um link aqui com a nossa sociedade, né? Ninguém está preocupado em conversar um com o outro. Nós estamos preocupados em ficar com os nossos celulares o tempo inteiro, clicando, criando vidas falsas, personas. Nós tiramos fotos que são milimetricamente pensadas para serem postadas. Nós inventamos vidas, coisas que nós não somos, porque muito provavelmente, aquelas pessoas que vão estar olhando aquelas fotos são pessoas com as quais nós nunca vamos ter um relacionamento, com as quais nós nunca vamos conviver, nem falar e nem conhecer. Então, naquela sociedade também, de uma certa forma, as pessoas não se conheciam. E eu acho isso, sim, fantástico, porque eu não sei como há quase meio século essas pessoas, esses gênios conseguiam, olhar a sociedade, olhar toda a sua volta, olhar o cenário político, as pessoas e fazerem previsões que na maioria das vezes são certas, são corretas, dão certo, É muito curioso. E o Montag começa a conversar com aquela menina e o curioso é que aquela menina não pergunta nada sobre o trabalho dele. Até ela tem uma curiosidadezinha a respeito do trabalho dele, mas não entra muito no assunto. Ela não fala nada sobre TV, ela não fala nada sobre televisão, Ela começa a conversar, a falar sobre coisas, sobre a natureza, sobre coisas. E Montag se dá conta de que ele era sozinho, que ele não tinha ninguém, que ninguém falava com ele, que ninguém escutava o que ele tinha a dizer. E ele passa a esperar essa menina todos os dias. Ele passa a desejar conversar com essa menina. E uma outra curiosidade sobre Fahrenheit 451 é que o controle exacerbado, Quem exerce esse controle exacerbado não é uma autoridade. Esse controle vem das próprias pessoas, da própria sociedade. São eles que controlam, são eles que ligam para denunciar, são eles que escolheram que não ia mais ter livro, que não existiriam mais os livros. Então, continuando, num dado momento aqui da nossa história, o chefe do Montag vai começar a perceber que ele anda meio estranho, que ele anda se questionando muito, que ele anda meio relutante em queimar os próprios livros. E daí, Montag e o chefe vão ter uma conversa, E Montag vai perguntar, Mas por que, afinal de contas, nós temos que queimar os livros? O que tem de tão perigoso, o que tem de tão ruim nos livros para que nós tenhamos que queimá-los? O que ele faz de tão mal às pessoas? E daí, no segundo momento, o chefe de Montag vai chamá-lo e vai começar a explicar para ele o verdadeiro motivo pelo qual eles queimam de fato os livros, naquele momento. Tudo teve uma ordem, É que no início as pessoas liam, mas elas resolveram por que elas leriam livro se elas tinham o cinema, o teatro, que em 1h30 elas podiam resolver aquilo. Para que elas leriam um livro de várias e várias páginas, se elas poderiam ir ao cinema, ir ao teatro, ou seja,
assistir uma adaptação daquele livro, por exemplo. E as pessoas, elas queriam também viver para se sentirem bem, para os prazeres da vida. Então, para que elas leriam um livro triste para ficar triste? Ou por que elas leriam um livro que falasse coisas que fossem verdades, para que elas ficassem revoltadas? Para quê? Se aquilo traria uma reflexão e talvez elas não gostassem do que elas pensassem e aquilo não daria prazer, não estaria oferecendo nada de bom para elas, na cabeça delas. Interessante, né? Que esse enxugamento, né, dos clássicos, dos livros clássicos, das leituras dos livros clássicos, refletiu no enxugamento do sistema educacional. Então, as crianças, né, do ensino fundamental, por exemplo, que ficavam 8 anos na escola, começaram a ficar apenas 1 ano. Para que elas ficariam 8 se elas poderiam ficar 1 ano e aprender tudo do mesmo jeito? E agora eu tenho que ler para vocês uma parte aqui muito interessante do diálogo entre o chefe do Montague e o Montague, tá, gente? Eu vou ler para vocês. Agora tomemos as minorias de nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise no pé dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, dos advogados, dos comerciantes, dos patrões, dos mormons, dos batistas, dos unitaristas, dos chineses de segunda geração, dos suecos, dos italianos, dos alemães, dos texanos, gente do Brooklyn, irlandeses, imigrantes de Oribou ou do México. Os personagens desse livro, dessa peça, desse seriado de TV não pretendem representar pintores, cartógrafos e engenheiros reais. Lembre-se, Montague, quanto maior o seu mercado, menor você contribui com a controvérsia. Todas das menores minorias querem ver seus próprios umbigos bem limpos. É aí que ele chega ao momento do porquê dos livros serem queimados, né, naquele tempo, né, naqueles dias. Presta atenção. Os negros não gostam de Little Black Sambo? Queime-o. Os brancos não gostam de A Cabana do Pai Tomás? Queime-o. Alguém escreveu um livro sobre fumo e o câncer de pulmão e as pessoas que fumam lamentam? Queimemos os livros. Então é isso, qualquer forma de expressão artística que leve o outro a pensar da forma como ele não concorda é descartado imediatamente. Até que chega um dia em que Montague está lá destinado a queimar alguns livros, houve uma denúncia, ele vai lá participar da queima daqueles livros lá e o que ele faz? Ele pega um livro escondido para ele. Mas quando ele vai abrir esse livro para ler, ele não entende nada, As palavras simplesmente não criam imagens na mente dele, ele não consegue fazer essa relação entre palavra e imagem. Daí ele tem a ideia de procurar pessoas que possam ajudá-lo a decifrar, né, aquele enigma que está ali na frente dele. Então ele procura um professor universitário e daí ele descobre que existe um grupo de pessoas que, como eles não podem ter livros em casa, eles memorizam cada um livro, porque eles têm a esperança de que no futuro os livros voltarão a ser publicados. Gente, esse livro é um livro no final sobre esperança, sobre... Ai, gente, fiquei tão emocionada, sabe? Porque hoje nós não somos censurados com relação a livros, mas nós estamos vivendo censuras de várias maneiras, de várias formas, e daqui a pouco, se continuarmos dessa forma, né? Quem sabe nós também seremos censurados até para ler um livro, um clássico, né? Cada dia a gente enxuga mais e mais os clássicos, coloca-os em quadrinhos, nada contra isso, nada contra
colocar os clássicos em quadrinhos ou fazer resumos, mas cada dia mais a gente enxuga até o momento em que nós não vamos ter mais leitores, porque as pessoas já não gostam mesmo, né? E não é só sobre isso, é sobre política, é sobre opinião, é sobre arte, é sobre opinião de direita, quem é de direita, de esquerda, de quem é de esquerda, é sobre polarização, é censura sobre tudo, é censura, é briga de poder, é quem pode mais, quem pode, quem está no governo, quem está lá em cima. Sempre foi assim, mas nós não vivemos um momento tão grave como tem sido esse momento em que nós estamos vivendo hoje, onde a censura é vendada, né? Só se pode falar o que as minorias ou as pessoas querem ouvir. Se você fala alguma coisa que destoa, que cai mal, você é processado, você pode ser até preso. Então, para mim, na minha opinião, isso é censura, sim. E fica a minha esperança para que dias melhores venham, para que todos nós tenhamos fé. Eu tenho fé e esperança de que o nosso Brasil vai melhorar. Tá bom, gente? Um super, super beijo e até mais.